Quando eu olhei, era tipo um velho que tava do lado, de pau duro, encostando em todo mundo, sabe? Mulher sabe que sofre assédio constantemente na rua, né? Você passa e assoviam, você passa e falam uma besteira, alguma coisa que te deixa até constrangida na maioria das vezes, perante outras pessoas. Pô, cara, quando age com respeito, quando é uma coisa de admiração, tipo assim, pô, você é bonita. Uma coisa é elogiar, agora outra coisa, quando você puxa um cabelo, quando você passa uma mão, aí é uma violência. Mas um elogio, não faz, faz bem, pô. Eventualmente para você é um luxo e para outra pessoa é um lixo. Minha mãe não sabia, meu irmão não sabia, meus amigos não sabiam. Mas esses últimos dias me ajudaram a conseguir expor o meu primeiro assédio. Meu primeiro assédio foi aos 7 anos, por parte de um tio. O assédio está em todo lugar. A primeira vez que eu sofri, eu tinha 11 anos de idade, vinha dirigindo com o carro, quando me viu na calçada ele desacelerou, abaixou a janela e falou palavras do pior tipo. Uma senhora ali do bairro me viu chorar no caminho para casa, me parou, me perguntou por que eu estava chorando, eu contei o que tinha acontecido e ela me disse, deixa de ser boba, você tem que levar isso como algo bom. E quando você tiver a minha idade, você vai sentir falta desse tipo de interação. Para combater essa mentalidade e conscientizar as mulheres sobre seus direitos, Juliana criou a ONG Think Olga. Foi ela também a criadora da campanha Meu Primeiro Assédio, depois que um caso chamou a atenção nas redes sociais. Recentemente teve um caso de um reality show que trazia participantes que são crianças. Uma das participantes, ela tem 12 anos de idade e assim que foi o primeiro capítulo ao ar, na internet, no Twitter, alguns sujeitos começaram a escrever posts sexualizados, com conteúdo de cunho sexual a respeito dessa menina. Então, eu fui ao Twitter da Think Olga, ao nosso Twitter do nosso projeto, e comentei justamente isso. Depois disso, milhares de leitoras do site mandaram suas histórias. Também foi com essa idade que o moço do raio-x me disse para ficar quieta porque ele tinha que tocar em mim, mas mamãe não precisava saber. Tamira Tâmara de Araújo, 27 anos. Eu tinha uns 12 anos. Não lembro se era manhã ou tarde, mas tinha saído de casa para ir na padaria, ou algo do tipo. Naquela época, eu ouvi histórias que lá perto de casa tinha um homem que costumava colocar o pau para fora quando via passar mulheres na rua. As mulheres ficavam sempre na alerta. Naquele dia eu virei a esquina e dei de cara com ele, com as coisas para fora. Fiquei atônita. E logo depois comecei a correr de volta para casa. Eu já passei por vários assédios no trem, né? Eu pego transporte público. Teve um dia que eu tava no trem e aí, tipo, tava lotado assim, só que eu tava mexendo no celular, tava meio que viajando. Aí, de repente, eu senti uma coisa assim na minha perna. Sempre que eu lembro disso, eu falo, caraca, eu devia ter gritado, falado alguma coisa, mas eu queria ter, tipo, mostrado ele, tipo, deixado ele meio constrangido, mas na hora eu não soube como reagir muito bem. Aí as mulheres meio que se afastaram e ele acabou indo pro outro vagão, então acho que, na verdade, isso é uma coisa muito comum, né? Acontece toda hora, assim. Sofia Bello percebeu que assédio era um assunto pouco falado, até mesmo entre mulheres. Então, há um ano, criou a página Hoje Eu Quero Voltar Sozinha. Mesmo que você não sofra um assédio numa festa, se você parar para observar o ambiente, você vai ver que vai ter uma mulher sendo assediada, né? Que é aquele assédio que é muito velado, né? Na verdade, muita gente nem acha que isso é assédio, né? Que é quando um cara chega para falar contigo e aí ele quer conversar contigo, ele quer ficar contigo, ele quer te beijar, mas você não quer. Você não tá interessada nisso. Você fala, não, eu não quero. E aí ele continua ali, continua te pressionando, continua pegando no seu corpo. Então, eu percebi também que muitas vezes a gente fica acuada numa situação de assédio porque a gente fica com medo de ninguém defender a gente, né? Nada importa, nada justifica um assédio, nada justifica uma pessoa chegar e invadir o seu espaço, nada justifica. O assédio é crime no Brasil desde 2001, quando a lei passou a prever a pena de 1 a 2 anos de detenção para quem constranger alguém com o objetivo de conseguir vantagem ou favorecimento sexual. A lei diz ainda que quem pratica o assédio se aproveita da condição de superior hierárquico. É um pouco constrangedor, dependendo da situação, né? Nesse caso do meu trabalho, por exemplo, eu não falei para o meu superior nem nada do tipo.
mas é um pouco complicado. É um tabu que a gente tem ainda, né? Então, eu tinha um superior que não era direto meu e, enfim, ele me assediou e ele era casado, enfim. E ele não renovou o meu contrato. É muito mais comum que você se sinta constrangida numa situação onde a hierarquia está posta, né, do que numa situação onde você está falando entre iguais. E essa hierarquia também diz respeito, no campo do feminino, aos homens mais fortes, né? A situação de você estar passando tem um homem forte, aí você fica com medo de reagir, porque ele é muito forte, ou qualquer coisa desse tipo, ou é muito mais velho para uma criança. Pelo que eu andei vendo, muitas vezes quando se bota a hashtag primeiro assédio, na verdade seria o mais correto juridicamente, seria colocar hashtag primeiro abuso. Porque na verdade o que elas sofreram foi um abuso e não um assédio. Ônibus sempre vazio. Talvez umas 8 a 10 pessoas dentro. Sentei. Alguns pontos depois, entrou um senhor e sentou ao meu lado. Começou a roçar sua perna em mim. Logo percebi que ele iria colocar suas mãos nas minhas pernas. Levantei assustada e procurei outro lugar para sentar. Ele desceu logo depois. Eu chorava e ele sorria. Constranger aqui. Essa resposta a lei não nos dá. Então ficamos ao sabor da interpretação jurisprudencial, da doutrina, enfim, isso não é uma técnica boa legislativa. A lei deveria prever tudo isso, constranger aqui. Morava aqui em Copacabana e sempre passava pelo mesmo lugar. Eu lembro como se fosse hoje que eu estivesse ali berrando na portaria com o Wellington, eu acho que é o nome dele. Eu não vou deixar de passar. Isso é desrespeito, é nojento. Isso não se faz. Isso não se faz. Agora, se vocês não fazem, eu não sei, porque eu me sinto tão constrangida que eu passo aqui de cabeça baixa. Passava, falava da minha perna, das minhas coxas, do bumbum, peito e comentários, aquele tipo de comentário que eu não sei se algum homem acha que vai chegar em algum lugar assim, mas eram coisas que me incomodavam bastante, coisas chatas de ouvir de manhã. Eu não mereço, eu não vou mudar o meu local que eu passo todo dia, porque eu moro aqui por causa de um porteiro que não sabe respeitar as pessoas, fica assediando os outros. Aí a gente foi pra delegacia, né, pra formalizar tudo direitinho. Aí os autos foram encaminhados para o GCRIM, teve audiência de conciliação, tudo mais. Tiveram 2 audiências, a qual o mesmo não compareceu. Então o processo foi arquivado por inércia da parte dele mesmo, né? Quais são as maiores dificuldades para um advogado quando ele tem que atender casos como esse, que envolvem abuso, assédio? A primeira questão é a prova. Como que vai se fazer a prova de que aconteceu esse assédio ou esse abuso? É muito complicado para qualquer operador do direito conseguir fazer essa prova em juízo. E principalmente do julgador, né? Muitas vezes é a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Então esse é o maior problema, eu diria, de você conseguir fazer a prova e convencer o juiz de que aquilo efetivamente aconteceu. Não é simples. E aí o que acontece? Esses números, eles são perdidos, porque a própria vítima, ela não vai entrar nesse sistema todo. E até mesmo você sofre um abuso dentro de um veículo de transporte, né? Você vai conseguir segurar o agressor, você vai pedir alguém para segurar, você vai pelo nome, tudo. É muito complicado, né? Então, as coisas têm que ser mais adaptadas à situação do crime. Há poucos levantamentos sobre esses casos no Brasil. Em 2013, o site Think Olga fez uma pesquisa e revelou que 99,6% das quase 8.000 participantes já tinham sofrido assédio sexual. 98% receberam cantada na rua. 80% em espaços públicos, como parques e shoppings. 64% em transportes públicos. E 33% no trabalho. Eu acho que todas as mulheres hoje em dia vivem assédio, né? Como foi e como é sempre, é desagradável, mas pra mim já tá virando normal, porque não tem como evitar. É importante entender o que é constrangimento para cada um, o que é a vivência realmente de ter sido violentado. Você pode ser violentado com palavras,
você pode ser traído com palavras, ou você pode ser violentado ou traído fisicamente. Então, e isso, só o próprio sujeito vai conseguir dizer, olha, isso para mim foi de uma violência absurda. Andressa Soares criou coragem e reagiu ao assédio. Ela esperava o metrô para voltar para casa. Ele se aproveitou da situação de estar com muita gente, né, o horário de maior fluxo, para cometer o assédio, né. Como eu reagi, ele ficou sem reação, começou a correr, eu impedi a fuga dele, que foi no momento que os agentes de segurança, né, apareceram para fazer a ação. O metrô de São Paulo recebeu 87 mensagens com denúncias de abuso e 85 pessoas foram detidas de janeiro a setembro. O interessante é que as denúncias são feitas por mensagens de celular. Se uma vítima anterior tivesse feito o que eu fiz, hoje talvez ele não estaria liberado, porque como foi a primeira queixa em nome dele, ele foi liberado e só vai responder no fórum judicialmente. Aconteceu uma coisa no cinema, quando eu tinha 8 anos, que o rapaz, eu estava no cinema vendo um filme infantil com meus pais, e um rapaz do meu lado arriou as calças e virou assim e botou o pênis bem no braço da cadeira do cinema. E eu estava apoiada vendo o filme. Aí eu senti uma coisa meio estranha, quando eu olhei que eu vi aquilo, eu fiquei paralisada e falei com a minha mãe. Falei, mãe, tem um cara aqui que eu acho que está sem calça. E a minha mãe falou que levanta e muda de lugar com seu pai. Porque o nosso medo era que meu pai soubesse e matasse. Eu não sei qual seria a reação do meu pai. E aí eu fiquei com medo do meu pai ter uma reação pior, ser preso, eu não sei. Aí eu troquei de lugar, quando meu pai sentou no meu lugar, o cara saiu e foi embora. Mas depois de algum tempo, seu pai ficou sabendo? Não, morreu sem saber. A gente está observando, né, nesse movimento recente, alguma coisa que acontece desde sempre, sempre aconteceu. Quer dizer, as crianças, eventualmente, sofrem esse tipo de, vamos dizer assim, invasão da privacidade. A gente não pode proibir que algum senhor tenha um desejo por alguma criança, apesar disso parecer extremamente inadequado, perverso mesmo. Mas a gente pode cuidar para que os filhos não estejam à mercê desse tipo de circunstância. Eu acho que a palavra constrangimento, né, é uma palavra boa para a gente distinguir entre o que é interessante, afetivo e divertido do que é algo que passa do ponto e pode se tornar isso que eles estão aí nessa nova lei chamando de assédio, mas que na verdade o que nos interessa é o que vira abuso. Nesses casos normalmente não tem mais ninguém vendo, né? E a criança, o problema é que muitas vezes a criança não sabe distinguir o que é realidade e o que é fantasia. Então, aconteceu mesmo? Foi ou não foi? Né? Esse é o maior problema. E é óbvio que você levar uma criança em juízo, ela depor na frente de um juiz, ter que responder perguntas dos advogados, do promotor de justiça, é uma situação estressante para a criança também. A família eu diria que é o mais difícil no direito, é você chegar e levar uma criança para ser ouvida numa audiência. Num caso desse, sem dúvida. E é extremamente constrangedor para qualquer pessoa envolvida. Morava aqui nesse prédio, eu tinha uns 14 anos e estava indo acudir uma amiga minha que passou mal aqui numa loja na próxima quadra. Eu botei um short, um chinelo e vim correndo que eu ia levar uma comida até para ela, que ela teve uma queda de pressão. E aí eu vim caminhando por aqui rápido, tinha uma moça do meu lado que eu não conhecia, que aqui é uma rua muito movimentada. E aí eu comecei a sentir uma coisa respingar na minha perna. Eu estava de short e aí eu olhei para cima achando que era ar-condicionado, que aqui tem muito prédio comercial. Não era. Aí eu olhei para a moça, quando a gente olhou para trás, tinha um cara se masturbando e chegando às vias de fato na nossa perna. Aí eu parei meio que por aqui paralisada, a moça começou a gritar, eu confesso que eu fiquei paralisada, eu não sabia o que eu fazia. E aí uns rapazes do outro lado atravessaram a rua, aí derrubaram o cara, começaram a gritar, a mulher começou a chutar o cara e eu comecei a chorar. Tinha uns 8 anos e esperava minha mãe nas compras. 2 rapazes passaram por trás, pegaram na minha bunda e saíram rindo.
A importância de se debater para poder trazer à tona e evitar que isso aconteça e que os pais e as pessoas que são próximas possam identificar que isso está acontecendo com a criança. Muitas vezes ela se fecha ou até ela tem esse comportamento de repulsa com aquela pessoa e a pessoa, né, os familiares ficam assim sem entender por quê, mas muitas vezes é isso, é o medo, né, do familiar, dos pais não acreditarem, de colegas, né, fazerem chacota. E aí tem um terceiro caso ainda, né? Tem um terceiro caso, que foi aqui nessa rua que eu morava aqui, circulava muito por aqui, que foi num supermercado que tem ali em frente. Meu namorado foi comprar bebida e eu fui comprar os ovos. E aí quando eu estava escolhendo os ovos para ver se algum estava quebrado ou não, eu senti uma coisa no meu pé. Aí no que eu olhei, eu vi uma gosma e quando eu olhei para o lado tinha um senhor, de idade para ser meu avô, se masturbando no meio de um mercado lotado no fim de semana. E aí eu comecei a gritar meu namorado, e aí ele foi e saiu correndo, aí meu namorado chegou, a gente saiu correndo, chamou o gerente, chamou segurança, mas ele já tinha saído por aquela porta. Talvez se eu tivesse segurado ele, meu namorado chegando, a gente ia conseguir segurar, ia conseguir na delegacia, prestar queixa. Eu acho que a gente não pode se calar, ainda existe muita coisa de a culpa foi minha, eu estava vestida assim, assado. Acho que não há justificativa para um comportamento desse, para uma falta de respeito dessa. A gente pegou um grupo de 3.111 tweets para analisar e a gente também conseguiu, por meio desse grupo de tweets, fazer uma média de idade. Quando esse primeiro assédio começa. Entre 9 e 10 anos é quando as mulheres começam a sofrer os seus primeiros assédios em média. Mas nós vimos histórias de mulheres que sofreram seus primeiros assédios aos 5 anos de idade. 10 anos. Sempre que ia na varanda da casa da minha avó, o senhor da casa em frente tirava toda a roupa e se masturbava. A Laura é do time da defesa, um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Este ano, o Centro Marista de Defesa da Infância lançou a campanha Defenda-se, para crianças de 5 a 12 anos. São animações que falam como as crianças podem se prevenir da violência sexual. Oi, meu nome é Bia. E o seu? Sabia que toda vez que eu não gosto de uma coisa, eu digo não e conto pra minha mãe? A criança não tem que contar para os pais que ela brincou de médico com os amiguinhos. Isso sempre foi escondido, né? Isso faz parte das pequenas experiências, né? E aonde as crianças vão construindo as suas intimidades, né? Mas é importante que os pais tentem dizer para os filhos que se qualquer situação dessas for uma situação que o esteja fazendo sofrer, que ele fique com medo, que ele ache estranha, que ele sim conte com a proteção, né, dos pais, né? Ou de um irmão mais velho. Aos 10 anos, um tio que morou conosco me assediou e fez propostas. Nunca comentei com a família por medo de me culparem. Em que momento os pais devem procurar ajuda? Ou colher provas? Como agir diante de uma queixa, a partir de uma queixa de uma criança sobre assédio? Existe uma delegacia especializada da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é a DECAV, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente Vítima. Tá? A criança vai, independente da idade, vai ter que ser ouvida, vai ser submetida a exame de corpo de delito, vai ter um parecer psicológico, mas tudo isso tem que ser investigado com extremo cuidado, com extrema parcimônia, porque estamos diante, sempre, que se envolve criança de crime infamante. O que a gente poderia pensar é que os pais precisam criar um ambiente familiar de não constrangimento. Isso me parece que talvez seja o melhor conselho, a gente usar essa mesma ideia do constrangimento para entender que se de um lado abuso ou assédio tem a ver com constrangimento, que do lado da família, que as crianças não se sintam constrangidas, se sintam protegidas. Acho que foi quando passei a usar transporte público sozinha. Logo o ônibus lotou. Em pé ao meu lado um homem. Minutos depois o zíper de sua calça estava aberto e ele alisava o seu membro. Fui colando meu corpo para próximo da senhora, que logo percebeu o que estava acontecendo. Não tive reação, mas ela teve. Levantou duramente e disse: "Troca de lugar comigo, vai."
Eu troquei. Ela olhou para ele e, sem precisar usar nenhuma palavra, conseguiu que ele se retirasse e fosse para o fundo do ônibus. Por que você acha que você não contou para ninguém naquela época? Não sei. Eu acho, talvez, acho que a primeira vez acho que eu tive vergonha. Porque ainda tem muito isso, né? Hoje você escuta muitos caras, na maioria das vezes, homens dizendo que mas também o tipo de roupa que estava usando, o decote, o short curto, a maquiagem. E aí, às vezes, talvez acho que o principal foi o medo do que as pessoas iriam dizer com relação a isso. Acho que hoje ainda tem. É assim mesmo, é peixuto do homem, não tem jeito. Eu assobio, eu mexo, chamo de gostosa. E se não tiver acompanhada, deu confiança. Se não deu, ela vira a cara e mete perna. Muitas vezes ela gosta, muitas vezes elas escutam muitas coisas pesadas e dentro tá rindo. E por trás ela tá falando, moleque, safado. Se respeite, seu velho. O senhor tem filha, não? Eu pedi a Deus para não ter, né? Eu tenho um filho. A gente está conseguindo mudar esse pensamento. Então, primeiro, as mulheres estão conseguindo se entender como vítimas. Quando eu falo isso, eu não estou falando de vitimismo. Eu estou falando que se reconhecer como vítima é muito poderoso. Porque só quando você entende que o que você está vivendo é uma violência e é uma opressão, que a gente consegue dar o próximo passo para resolver isso. Tinha 10 anos de idade, estava na casa da família, em outra cidade. Um parente próximo, que a gente chamava de tio. Eu estava assistindo televisão, ele sentou do meu lado, a sala estava escura, abriu o meu short, meteu a mão por dentro e queria que eu também colocasse a mão na perna dele. Isso eu não consegui fazer, mas fiquei congelada. Ele começou a mexer em mim e eu não conseguia me sair dali, até que uma hora eu consegui me desguiar e fugir. Isso para mim foi muito traumatizante, mas hoje em dia eu falo com uma certa naturalidade.